converso com Guilherme Tiesi, sócio proprietário da agência, que esteve o ano passado aqui em nossos estúdios para falar sobre o setor de material de construção. Queria então que você começasse a falar para a gente como foi o ano de 2013 e quais são as perspectivas aí para o mercado em 2014. O setor de construção continua crescendo, cresceu um pouquinho abaixo do que se esperava em termos de percentual, ficou abaixo de 10% do crescimento. Mas o distribuidor, o setor do mundo da Abad, principalmente o distribuidor regional, cresceu acima de 25% em relação ao ano anterior. Então, consolida a visão de que a oportunidade para a distribuição regional vem ganhando espaço. Tem algum período que isso vai aquecer mais, próximo semestre? Não, a característica do setor é uma concentração um pouco maior no segundo semestre. Normalmente fica 60% no segundo semestre, 40% no primeiro, dependendo da categoria, mas tradicionalmente o segundo semestre é de mais força de negócio. A Abad que criou, no ano passado, o Comitê Matcom coordenado por você, é isso? Isso, começou com uma grande escuta que foi feita em agosto lá com o primeiro Fórum Estratégico Matcom, que aconteceu combinado com a Feira da Abad lá em Fortaleza. Esse fórum reuniu mais de 40 indústrias, 30 distribuidores, ele foi bastante forte em termos de participação. Naquele fórum se definiu iniciativas, foram definidas iniciativas prioritárias e uma delas foi a criação do Comitê Matcom pela Abad. Esse comitê foi criado, ele já está na 4ª reunião e ele está com alguns temas e projetos já em desenvolvimento, mas ele acontece em São Paulo, uma frequência de 40 em 40 dias mais ou menos, e com uma participação de novo intensa da indústria, do agente de distribuição e do varejo. O perfil desse agente de distribuição, ele é focado só em material de construção ou ele também trabalha com um mix diferente, outras categorias? Qual que é o perfil desse distribuidor? Então, você tem desde o varejo de construção, ele é um varejo especializado, Então, existe uma combinação hoje acontecendo entre uma loja de elétrica com uma loja de hidráulica, A loja que vendia só tinta também começa a trabalhar com ferramenta. Então, dentro do mundo do material de construção, ele é relativamente especializado. Existe uma forte tendência de introdução de categorias de não construção dentro da loja de material de construção. Então, a própria utilidade doméstica, o bazar, o armarinho, mas aquela utilidade doméstica que é um pequeno eletrodoméstico, ele começa a ganhar espaço na loja de bairro de material de construção. E quando a gente fala de fora de grandes centros, tem uma mistura da loja de construção com a loja do agronegócio, a Casa da Roça. Então, as categorias do mundo fazenda e as categorias mais de bazar, armarinho, elas acabam tendo afinidade com a loja de material de construção. Isso, naturalmente, reflete no modelo de distribuição. Então, você tem hoje distribuidores que são mais especializados em material de construção, você tem aqueles que já misturam mais o material de construção com o agronegócio, principalmente aqueles que atuam fora dos grandes centros, onde o varejo é menos especializado, onde o agronegócio tem mais potencial. E você tem aqueles que já entram também com a UD, que mistura um pouquinho a fase final da obra de decoração, que começa a entrar utilidade doméstica, um pouquinho de jardim. Então tem uma fase final da obra aí também que cria novas categorias como oportunidade dos agentes de distribuição que nasceram com construção. Tem algum estudo, algum dado relacionado à quantidade, o percentual em relação ao geral de distribuidores atacadistas no Brasil que trabalham nesse setor? A gente já vem fazendo uma série de pesquisas em rede e vem cada vez mais se aproximando de números desse setor. Tem muitas variáveis, então quando você pega esses distribuidores mais especializados em elétrica, em hidráulica, em pintura, no material básico, a ferramenta também. A gente estima que no Brasil, distribuidores com essas categorias especializados em revendas, aqueles que vendem para lojas ou depósitos de construção, a gente deve estar entre 400 e 500 agentes de distribuição especializados por categoria que vendem para pequenas e médias lojas de material de construção. Depois você tem um mundo muito grande de atacadistas e distribuidores que vendem para indústrias e para construtoras, que é um outro modelo de operação na distribuição.
E você tem, né, outras categorias, né? Só esse mundo de ferramentas elétricas, o EPI, você tem um monte de atacadistas distribuidores que são especializados mais nessas categorias. Se tivesse que estimar, eu diria que a gente está falando em torno de 1.000 agentes de distribuição, né, no Brasil, focados na categoria material de construção e nessas muito próximas. E qual é o papel, então, da agência nessa cadeia de abastecimento desse setor? Então, a agência, ela nasceu com uma visão de rede, né, de fortalecer o modelo de rede de distribuição e fomentar muito colaboração no relacionamento entre os vários atores dessa rede. Então, o próprio Fórum da ABAD, o projeto do Comitê da ABAD, né, os projetos que a gente tem que funcionam baseado em grupos, né, de cooperação ou redes colaborativas, é um pouco o que a gente entende que é o nosso papel. É dar visibilidade através de informação, de reconhecimento dessas redes e, a partir daí, levar para um caminho de negócio. Né? Então, o reconhecimento, mapeamento de redes, sensibilização, mobilização e campanhas, promoções, vendas, né? A questão de agência mesmo na ponta como geração de negócio. E a gente vem aprendendo bastante, né, com esses movimentos de reconhecimento, sensibilização, mobilização e ativação das redes. Muita tecnologia, conceitos de Big Data, muita questão de comunicação, né, questões mais de competências tradicionais de agências mais tradicionais, muita questão de relacionamento, educação, né, momentos de aprendizagem em grupo e, né, entendimento forte, né, do balcão e do profissional, de como é que você gera, né, aquele momento de negócio na ponta. Então a gente já vem com essa visão de entender, né, e desenvolver negócio em redes de distribuição. Então, na sua visão, a curto prazo, assim, qual pode ser a oportunidade para o atacado distribuidor em relação a esse mercado? Pode ser direcionado à indústria, ao varejo? Então, eu acho que tem uma oportunidade muito grande, isso a ABAD está trabalhando lá no comitê, que é criar uma linguagem comum, né? Então, existem muitas diferenças em como o mercado conversa. Então, a ABAD, junto com a Agentia, e em parceria com a Anamaco, em parceria com a Abramat, o Sebrae está fortemente envolvido no comitê também, tem o objetivo de definir, por exemplo, as 20 cestas do setor, né? A árvore de categoria, como é que a classificação de produtos desse setor é feita. Então, o trabalho está indo nesse sentido de definir aproximadamente 20 cestas, né, com 140, 150 categorias, isso classificando os produtos. Um outro trabalho está classificando o varejo cliente, né, desde o microdepósito, aí onde o Sebrae entra bastante com as informações também de RAIS, né, da microempresa, da EPP, até o grande home center. Como é que é segmentado isso? Uma vez falando a mesma língua, né, o objetivo é gerar negócio para todos. E aí existem muitas oportunidades de redes de distribuição que estão com capacidade de distribuir mais, né, ou com capacidade logística para poder fazer entrega mais fracionada, ou com equipes de venda que podem, né, na mesma visita, aumentar o ticket médio, aumentar o valor do pedido. Então existe uma demanda crescente na pequena loja, existe um sistema de distribuição no Brasil preparado para vender mais. Então, uma vez que comece a se falar a mesma língua e analisar informações, eu acho que consegue focar oportunidades regionais, por tipo de categoria, por tipo de cliente, e uma certa tendência das indústrias também buscarem colaboração, né? Indústrias que se complementam, então uma indústria de hidráulica, com uma indústria de tinta, com uma indústria de ferramenta, outra de elétrica. A elétrica, só a elétrica é um mercado, né, de 12 bilhões, só a parte de elétrica, né? E você tem fios e cabos, e você tem a parte de, né, interruptores, né, e você tem a parte de lâmpadas, e você tem muitas grandes players que podem juntos buscar grandes oportunidades de distribuição. Então eu diria que conhecer a rede, falar a mesma língua, vai gerar oportunidades para toda essa cadeia, sempre focando, né, no pequeno e médio varejo de material de construção. Perfeito. Bom, se você quer saber um pouco mais desse mercado, você pode ver na revista da edição de abril da revista Distribuição, uma matéria que é capa sobre esse mercado, que até o Guilherme participa também. Bom. Agradeço a sua participação no nosso estúdio e até mais. Muito obrigado. Eu converso com o Elzer Sanches, sócio proprietário da Agentia, que vai falar com a gente hoje sobre o mercado de construção ligado ao varejo e à indústria. Bom, o pequeno varejista no Brasil, ele vende mais do que as grandes redes.
ele tem essa consciência, ele sabe a importância que ele tem nesse mercado? Bom, 90% é uma estimativa da importância do pequeno varejo de material de construção no Brasil. Eu acho que ele tem consciência disso. Ele tem um papel importante no suporte ao profissional, que é a grande referência para a dona de casa quando ela resolve fazer uma obra. Então, o varejo, por ter essa relação com o profissional, ele cada vez está se profissionalizando mais, ele está evoluindo em termos de serviço e tem a noção da sua importância. Tanto que, cada vez mais, quando você vai visitar uma loja como essa, ela está preocupada, ou aquele pequeno empreendedor, ele está preocupado em trabalhar um mix de produto, em trabalhar com marcas importantes, com produtos de qualidade, para que ele possa oferecer aquilo que o profissional que está fazendo o trabalho naquela residência, ou pintando, e aí sugerir qual a melhor tinta, ou fazer uma revisão na instalação elétrica. Então, cada vez mais, esse pequeno varejo está se preocupando em oferecer para esse profissional um produto de qualidade e com uma marca que a consumidora, afinal, respeite ou fique feliz. Esse movimento, ele também tem a ver com a própria indústria, que quer falar com esse profissional, ela precisa entender que esse varejo é uma grande porta para conversar com esse profissional. Explicar os novos lançamentos, para que esse profissional, ao fazer uma pequena reforma, possa mostrar o novo produto. Então tem toda uma cadeia que nós na Agentia, que é uma agência de negócios nesse setor, a gente se preocupa muito em mostrar que o crescimento do setor passa por essa cadeia de indústria, falando com o seu distribuidor, quando for o caso, com o pequeno varejo, que é a pequena revenda de material de construção, que chega até o profissional, porque aí a consumidora vai ficar extremamente tranquila. Como a gente estava falando agora há pouco, eu falei assim para você, se você vai pintar a sua casa, você falou para mim, puxa, não tenho a noção do que fazer, quem vai te orientar vai ser o profissional. Então, na verdade, essa preocupação, pelo que você me disse, parte da indústria. Eu acho que é uma preocupação de setor. O profissional que percebe hoje que para ele cobrar algo mais, para ele valorizar o trabalho dele, ele precisa conhecer mais. Sim. Então tem uma preocupação do profissional em oferecer para o cliente dele, ou para o cliente, um produto de melhor qualidade e com argumentos. Ele vai buscar onde isso? Ele vai buscar normalmente na loja de material de construção, que é a loja em que o balconista ou o dono da loja, dependendo do tamanho, vai dizer para ele, olha, eu estou com um produto novo, a indústria está lançando uma novidade, ou ele vê numa revista e vai lá buscar naquela loja. Então, essa cadeia, indústria, distribuidor, pequeno varejo e o profissional que tem que trabalhar alinhados para que a consumidora receba o produto, né? Então, quando todo mundo aqui assiste futebol e tem um setor que investe muito nisso, que é o setor hidráulico, por exemplo, a Manco e Tigre. Quando eles vão lá e fazem lançamentos, falam de um novo produto, aquele profissional ali na casa da consumidora, o que ele vai fazer? Ele vai ter que buscar no parceiro dele, que é a pequena loja, tá? Cadê esse produto? E o parceiro dele vai buscar onde? No distribuidor. Sim. Quer dizer, eu acho que é uma cadeia que faz a diferença em chegar para o profissional o produto novo ou um produto com menor qualidade. Falando em produto, o pequeno varejo geralmente não tem muito espaço. E esse mercado tem N marcas, N produtos e tipos e linhas. Tem como ele deve selecionar, de qual maneira, quais produtos ele deve ter na loja dele? Essa é uma questão que eu faria dois comentários. Um é a questão, se fala muito que esse segmento, esse setor não é tão profissionalizado ou tão maduro quanto os setores da área de alimentos, supermercados. O que, na verdade, num certo sentido é verdade, mas num certo sentido não é. Esse setor é um setor muito evoluído em termos de serviço. Ou seja, é muito comum hoje a entrega em 24 horas, ou seja, como nós estamos falando de produtos que ocupam muito espaço, como você falou, ele não pode ter estoque de muita coisa na loja. Então, ele conta com uma estrutura logística de abastecimento que é uma somatória da indústria com os distribuidores, que faz com que ele possa atender o cliente final com muita rapidez. Então, nos grandes centros e mesmo nos centros afastados, ele consegue rapidamente se abastecer
do produto que ele precisa. Então, se você chegar lá e falar, olha, eu vou pintar minha casa, eu preciso dessa tinta, e ele não tiver na hora, no dia seguinte está na tua casa. Então, essa é uma cadeia interessante. A questão que você colocou de escolher o mix de produtos é um grande desafio para o setor. Eu diria que, nesse caso, tem muito que o setor evoluir. Por quê? Porque ainda é um setor que oferece muito pouco, ou pouco organizado, no sentido de mostrar para o consumidor final, ou para aquele profissional, quais as opções que o mercado está oferecendo. Então, em função da quantidade de itens, do tamanho muito pequeno, muito apertado dessas lojas, que você não encontra grandes superfícies, ou seja, não é comum grandes supermercados, é mais fácil ver, a grande loja de material de construção ainda você não vê tanto. Aí é o grande desafio dele no conceito de gerenciamento de categorias, tal, que é um desafio da indústria, do próprio distribuidor que está investindo muito nisso. Então, esses distribuidores regionais que hoje crescem com altos percentuais, ele investe muito em levar para esse pequeno varejo tecnologias de como escolher qual item que ele deveria trabalhar, o conceito de valor agregado. Então, uma pequena loja de material de construção, há algum tempo atrás, não se preocupava com itens como iluminação. Hoje se preocupa. Por quê? Porque é um item que tem muito valor. A consumidora, ou aquele consumidor que está fazendo uma reforma, vai ver muito sentido em comprar uma lâmpada de LED que consegue ter economias aí até de 80% a 90% no consumo de energia elétrica, só que ele vai ter que fazer um investimento maior. Esse tipo de produto antes não chegava no pequeno varejo, hoje chega. E existe todo um movimento de mostrar para o pequeno varejo que ele tem que organizar a sua loja e oferecer produtos que tenham, obviamente, que respondam à necessidade básica daquela reforma, mas que consigam também trazer uma inovação para aquela obra, para que tenha valor agregado, para que ele possa investir mais, para que ele possa crescer sua loja. Então, acho que tem aí um desafio do setor que todo mundo, acho que toda a cadeia está muito envolvida. A indústria fala muito nisso, está se movimentando para isso, os distribuidores estão se movimentando através de investimentos em áreas como trade marketing, gerenciamento de categoria, e que é uma tendência para os próximos anos. Falando em trade marketing, que é muito desenvolvido no varejo alimentar. A indústria, através do distribuidor, promotores, degustação, enfim, aplicação de produtos, promove muito bem seus produtos dessa maneira. Isso no varejo de construção, ele é efetivado, ele é estudado, como ele é visto? Ele eu não posso dizer que não, é óbvio que mas aí existe uma grande oportunidade para o setor evoluir. Tanto a indústria atuar de forma mais direcionada a essa necessidade do pequeno e entender claramente como se dá a relação do profissional com o balconista ou o dono da loja, e oferecer ferramentas para que essa relação seja mais rica. Então, sendo muito mais prático, vamos dizer assim, hoje o profissional ele é o grande link entre a novidade ou a melhor solução para a reforma para aquele consumidor que não entende. Eu não sou um especialista nem você, então precisamos desse profissional. Como chega essa mensagem para o profissional depende dessa loja. E essa loja precisa desse trabalho da indústria e do distribuidor. Eu acho que tem muito a crescer. Vale comentar também todo o investimento que é feito hoje em transferência de conteúdo para o profissional através de uma série de programas que aí o Sebrae está muito envolvido, as indústrias têm investido muito em desenvolver eletricistas ou desenvolver o especialista em hidráulica ou o pintor. Então tem todo um movimento da indústria para que essa mensagem, para que essa tecnologia chegue até o profissional. E o outro lado desse equilíbrio é o trabalho junto ao pequeno varejo. Eu acho que é um grande desafio, tem muita coisa para fazer. Para finalizar, gostaria de saber se tem alguma perspectiva, alguma estimativa para o pequeno varejo em 2014 em termos de vendas, mercado? Olha, assim, bom, o mercado de material de construção, ele está dentro do Brasil, ele está inserido na economia e todo mundo sabe como é que 2014 deve ser a economia, quer dizer, um ano mais difícil, um ano em que o grande crescimento vai vir do trabalho que cada um desses varejistas vai fazer em termos de inovação, em termos de oferecer algo diferente ou melhor do que já fez,
com um diferencial de desempenho, e a indústria está muito preocupada com isso. A indústria tem buscado desenvolver produtos que cheguem ao consumidor oferecendo um desempenho superior. E o varejo tem que buscar isso. O crescimento natural não vai fugir muito dos percentuais que a gente está vendo. Agora, aquele varejista que está preocupado em colocar uma nova categoria, que está preocupado em ampliar a loja dele, que muitas vezes está dependendo só daquele produto básico, e ele traz uma inovação e começa a vender um produto na área de tintas, ou um produto na área de adesivos, ou um produto que vai para o lado elétrico, que é um segmento muito interessante, que cresce no Brasil a taxas superiores à média. Então, esse varejista vai conseguir percentuais muito acima dos 3% ou 4% que se fala. Perfeito. Bom, então fica a dica aí para o pequeno varejo que quer aumentar o mix de produtos disponíveis para os seus consumidores. Agradeço a sua participação no nosso estúdio. Não deixe de conferir na edição de abril da revista Distribuição a matéria de capa sobre este mercado.